Então, como foi falado sobre a minha depressão, mas antes disso veio algo pior. Antes disso veio algo mais grave. O meu pai, ele é do campo, trabalha com o campo e ele capina, ele planta, né? Ele cria animais. E o meu pai, lá no ano de 2000, ele foi para a roça naquela manhã. E ali, ao cortar da lenha, o machado do meu pai bateu sobre o pé do meu pai. E que surgiu ali um ferimento, sangrou. E eu estava muito doendo. Eu creio que foi o ferrugem do machado, deve ter infeccionado o pé do meu pai. E ali surgiu um teto. E ali o meu pai veio de bicicleta da roça mesmo para o posto de saúde de atendimento da nossa cidade. E o médico atendeu o meu pai. E ele disse que aquilo ali seria grave, né? Que poderia causar um teto ali. E ali fez o curativo no meu pai, ferimento, limpou tudo certinho. E ele disse: seu Josué não pode ir para a roça por esses dias, tem que ficar de repouso. E o meu pai, desobediente, ele queria ir para a roça. E mesmo assim ele foi para a roça no outro dia. E aí a causa piorou. O dedão do meu pai foi inchando. E dentro de uns 15 dias, o meu pai deu inchaço sobre o corpo todo. O meu pai se endureceu. Ficou com o corpo endurecido. Meu pai só andava assim, com o corpo endurecido. E quando o Dr. Marcelo encaminhou o meu pai para o melhor hospital da cidade de Montes Claros, o meu pai foi funcionando somente e o coração. Mas o corpo já estava duro. Amados, quando nós vimos o nosso pai saindo ali naquela ambulância, uns dizia que ele não ia voltar. Outros diziam que era só a misericórdia de Deus e também a graça. Nós levantamos um clamor a favor do nosso pai. E a minha mãe e a família e a minha mãe ainda vivia com o meu pai. E ali, a minha avó, as irmãs dela, nossa família, se juntamos e levantamos uma campanha a favor do nosso pai. E ali nós orávamos. Dia, noite, tarde, sem parar, de joelho no chão, clamando pelo meu pai. O tanto que é o poder da oração. Assim que foi a resposta daquele povo a favor da liberdade de Pedro na prisão. E ali, amados, nós começamos a orar. Nós orava dia e noite. E meu pai ficou meses no hospital. E nós dizia que nós não aceitava aquilo, não aceitava a morte, nós queria que meu pai vivesse. E ali o meu pai na UTI, praticamente morto, inconsciente. E minha mãe, uma mulher de fé e de oração, mas a minha mãe já estava desviada. E ali a minha mãe corria do hospital, visitava uma igreja e minha mãe orava também. Porque minha mãe é uma mulher de muita fé. Até hoje ela ora e ela abençoa a nossa vida. E aí, amados, nós começamos a determinar. Nós começamos a não aceitar aquela situação. E ali a vizinhança, que tinha uma consideração pelo meu pai é muito querido na nossa cidade. Meu pai é muito atencioso. E foi muito lindo, foi muito bonito, porque nós tivemos a colaboração de muitos. E ali a vizinhança ia saber notícia do nosso pai, como ele estava. E as coisas foi melhorando naquele hospital. E cada dia nós recebíamos novas notícias, e eram notícias de melhoras e melhoras, porque nós determinava a vitória. E nós agradecia a Deus,
Porque todo momento Deus trazia a esperança para nós que Ele ia dar o nosso pai de volta. Que o meu pai ia voltar. E ali nós se alegrava com as boas notícias. E cada dia que se passava, mais boas notícias ficavam. Quando foi mês de outubro, porque quando meu pai voltou, ainda era política. Lembrei, ainda era política. No mês de outubro, então meu pai passou o aniversário em casa, amados. O meu pai passou o aniversário em casa. Ele só não passou o meu aniversário e nem o Dia das Mães com a mamãe. E ali o meu pai chegou o mês de outubro. E o meu pai chegou dessa finurinha, magrinho, magrinho. Agora que ele tá um pouquinho gordinho. Isso foi no ano de 2000. Chegou dessa finurinha, magrinho, magrinho. E o meu pai já tava de alta, já tava de cama. Nós já dava comidinha pra ele, frinha de sal na boca. Era uma coisa muito linda. E nós choramos tanto quando nós vimos nosso pai e ele saiu daquela ambulância. Foi uma cena tão linda, tão gostosa. E eu vi assim o meu pai tão bonito. E eu falei, oh, que maravilha. O que Deus fez na nossa vida é motivo de agradecimento, amados. O que Deus faz na vida nossa, quando nós temos e colocamos a nossa confiança no Senhor, porque é lindo o que Deus faz. E eu quero dizer para você, se estiver com um pai na UTI, com um irmão, e dizer, não tem mais jeito, determina a vitória. E ora, clama pela tua família. E coloca diante do Senhor, e você vai ver o quanto e lindo que vai ser esse testemunho do que Deus fez na sua vida. E nosso pai, e ali nosso pai foi se recuperando aos poucos, e logo logo ele já foi voltando as forças para ir para a roça, para se cuidar. E nós imaginamos assim, se nós perdêssemos nosso pai naquele tempo, o que seria de nós? Porque nós não tínhamos nenhuma experiência para tocar a roça. E Deus deu a vida para o meu pai de volta, para construir mais uma outra família. E nosso pai, depois de tudo que passou, Deus permitiu, e ele nos presenteou com mais 4 filhos. E está viva até hoje, para a honra e glória do Senhor. E que o nome do Senhor venha ser exaltado na face da terra. Porque a honra e a glória é do Senhor. E assim como o Senhor fez na minha vida, Ele faz na sua vida também. Independente do que estiver passando, determine a vitória. Mas eu te peço, crê somente em Deus e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida. E essa é mais uma recordação que eu tenho que o Senhor fez na minha vida e vai fazer também na sua vida. E quando nós tivemos nosso pai de volta na cama, me lembro que estava sendo uma festa de política. Deus usou o nosso pai para falar conosco que nós não podíamos ir para aquele comício. Para você ver o quanto que o filho tem que obedecer às ordens do seu pai, para que tenha longos dias na face da terra e não dias curtos. Ele reuniu com nós todos maiores que queria ir nessa festa e ele disse, não é para vocês ir para aquela festa da política. E nós te perguntamos ao nosso pai por quê? Porque algo pode acontecer e nós não estamos ali para acompanhar vocês. E vocês não é para ir nessa festa. E nós não fomos. Quando foi na madrugada, o primeiro ônibus que nós ia embarcar caiu sobre a estrada, rodou e todo o povo que estava dentro daquele ônibus foram feridos para o hospital. Quase morreram, mas aquele povo também não morreram pela graça de Deus. Mas imagina se nós pela desobediência tivéssemos ido, o que poderia acontecer? Será que nós ia viver? Será que nós ia ficar? Ou será que nós ia
por desobediência, partir para a cova. E se nós partíssemos sem Cristo? O que seria naquela situação? Porque na glória eu não ia subir. Mas eu quero dizer para você e te dar essa reflexão. Obedeça às ordens do seu Pai na face da terra, para que seja obedecida às ordens perante a Deus. Porque quem desonra o teu Pai também desonra a Deus. Esta é a única resposta que eu tenho a te dar para alcançar a salvação. E é o único conselho que eu te dou. E te digo, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque coisas lindas vai acontecer na sua vida, desde o momento que você deixar a velha criatura e passar a viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus te ama e eu também. Mesmo sem te conhecer, daqui eu oro por você. Que Deus te abençoe.